Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje é uma comemoração muito importante da escola dominical no âmbito da Igreja Batista. E também para mim é uma data significativa porque é a minha última aula aqui com os irmãos, né? A maioria já está sabendo. Dentro de uma semana estamos nos mudando para Sorocaba. A Natália não pôde vir hoje porque está vindo de São Paulo, teve aula esse fim de semana em São Paulo. E já estamos arrumando as coisas, está difícil. Bastante complicado, porque ainda estou trabalhando também até sexta-feira, até sábado ainda estou no meu contrato, trabalhando na Força Aérea. E arrumando a casa e tudo isso. Mas, com relação à escola dominical, eu peço desculpa para vocês, porque talvez algumas emoções venham a aflorar durante a aula, e eu sou ser humano, né? Faz tempo. E se vocês perceberem algo indisciplinado da minha parte com relação ao estudo, à metodologia da aula, vocês me perdoem, porque não é fácil, né? Eu passei já por muitas despedidas de igrejas, muitas viagens, mas é sempre difícil. E a gente aprende a amar os irmãos, a conviver, a trabalhar com os irmãos. E foi meio rápido o negócio, pouco tempo para a gente se preparar. Apesar de que algumas semanas atrás, sei lá, uns 2 meses, eu falei para a Natália que eu sentia que o nosso tempo estava terminando aqui na igreja. E comentando com ela assim, e de repente veio essa proposta de trabalho para ela em Sorocaba, e a gente não pode perder, porque a carreira dela, né, a minha terminou e a dela está começando. Então, os irmãos compreendam, por favor, essa despedida. Mas eu também tenho um pouco de preocupação, porque as pessoas que vão me substituir na escola dominical vão fazer com que vocês não sintam nem lembrança de mim, não vão sentir nem saudade. Mas eu não vou me esquecer de vocês, tá? Vamos lá para a nossa aula. Irmãos, nós estamos estudando já há várias semanas a carta aos Efésios. E quem é aluno da escola sabe que essa carta aos Efésios não foi escrita para os Efésios. Aí você fala, mas por que tem esse nome então? Porque durante a história, na organização do cânon bíblico, alguém presumiu que fosse, e também alguém acrescentou nos manuscritos posteriores, lá no começo da carta que Paulo diz aos irmãos que estão em Éfeso, já se sabe que nos manuscritos mais antigos essa expressão não consta. E também há fortes indícios de que Paulo não conhecia a igreja de Éfeso até então. E ele está escrevendo por uma igreja que não foi ele que criou e não foi ele que evangelizou. E não foi ele que doutrinou também, a não ser de modo indireto. Quando a gente for estudando esse capítulo 3, vocês vão perceber nuances desses detalhes, e estou antecipando que é para vocês não estranharem. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante mesmo, para o Império Romano, uma cidade próspera, rica, bem abastada, rotas comerciais, portos, e era um centro de adoração da deusa Diana. Era muito arraigado. Vocês fazem ideia de que era pregar o evangelho lá? É como pregar o evangelho na cidade de Aparecida, que alguns conhecem por Aparecida do Norte, né? É como pregar o evangelho na cidade de Aparecida quando ela estava nascendo e crescendo em torno da imagem de Maria. Foi um trabalho muito difícil e havia algumas coisas que precisavam ir sendo acertadas. Vamos estudar aqui. Não vou voltar para os outros capítulos, porque seria um retrocesso na aula muito grande, inclusive para os que já participam. E também quero confessar para os irmãos que durante o preparo dessa aula, os meus estudos, eu fiz pensando tanto na despedida, quanto em ser a comemoração da escola dominical, e quanto à necessidade de convidar os irmãos para participar da escola dominical. Isso do meu ponto de vista, do ponto de vista do pastor da igreja, é uma convocação. Eu convido como membro, mas o pastor convoca os irmãos para a escola dominical, e aqueles que aceitarem a determinação do pastor, aqueles que concordarem que o pastor tem autoridade de Deus para liderar a igreja, deverão então ouvir que ele é uma autoridade e atender a convocação do pastor.
Durante o nosso estudo desse capítulo 3 de Efésios, nós vamos tocando também em alguns pontos desse assunto. Convido os irmãos a ler. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada, conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. A partir do versículo 14 faz parte da lição da nossa revista, mas eu não sei se vai dar tempo da gente abordar esse assunto, que seria um complemento apenas do que vamos estudar hoje. Mas vamos ler, do 14 ao 21 também. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer muitíssimo mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, a esse seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aqueles que leram esse capítulo 3 da carta aos Efésios, vão perceber que Paulo começou o versículo 1 e parou. De repente parece que ele mudou de assunto, como se ele começasse a falar e entrasse em outro assunto. Você vai perceber que ele retomou o assunto do versículo 1, aliás, no versículo 14. Ele começa lá, por estas razões, versículo 1, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Na minha tradução tem até umas reticências. E lá no versículo 14 ele retoma, dizendo, por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Ele tentou fazer uma conexão com o que nós já estudamos nos 2 primeiros capítulos, e deu uma pausa para poder voltar a falar das condições da igreja, da glória da igreja. Este trecho da carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 1 até o 13, é considerado a mais sublime e maravilhosa revelação dentro da Bíblia dos propósitos de Deus para a sua igreja. Esse assunto é tratado também em outros livros da Bíblia, mas não é tratado de uma maneira tão maravilhosa e esplêndida quanto nesses 13 versículos. E voltando lá ao versículo 1, Paulo diz, por esta razão por esta razão o quê? Eu já falei para os irmãos, né? Há uma conexão do que Paulo está falando com o que antecede. Quem costuma fazer um estudo da Bíblia, um estudo devocional, por
capítulos fechados, se pegar o capítulo 3 e começar aqui, já vai começar sem entender o que está acontecendo, porque Paulo começa a dizer, não, por esta razão, eu, Paulo, blá, 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 blá. Então é preciso você entender o que passou. Vou recomendar novamente aos irmãos que fazem leitura devocional da Bíblia, não façam pedaços soltos da Bíblia. Pegue um livro da Bíblia para ler. Comece no capítulo 1, versículo 1 e vai acompanhando a narrativa. Mesmo que você leia um capítulo hoje, outro amanhã, mas você sempre volte ao pensamento àquilo que você já leu, para poder fazer uma conexão dos assuntos e não perder, porque realmente isso é importante. Quando Paulo diz por esta razão, ele está se referindo ao conjunto de doutrinas, de informações e revelações que ele deu nos 2 capítulos anteriores. Ele falou do que Deus tem para a igreja, tanto em termos de indivíduo como em termos de coletividade, e ele quer juntar estas coisas agora para falar depois do papel que a igreja tem no cosmos, no universo. E ele vai falar disso. É uma coisa impressionante o que Paulo vai passar a descrever, mas ele quer referir que nós temos uma posição diante de Deus que não é uma posição desprezível. Ele falou lá no capítulo anterior que nós somos considerados o corpo de Cristo, o templo de Deus. Ele diz que nós somos unidos uns aos outros pelo amor, os tijolinhos do templo, né, da construção, do qual Cristo é a principal pedra da esquina. E ele também fala do corpo, nós somos unidos como membros do corpo de Cristo, nós somos unidos uns aos outros também pelo amor. Corpo este de que Cristo Jesus é o cabeça, é o comandante, a peça principal do corpo. E ele faz os crentes entenderem que se não houver amor dentro de uma igreja, não houver amor no corpo de Cristo, ou no edifício de Deus, no templo de Deus, somos peças dispersas, desconectados, membros do corpo de Cristo desconectados, sem funcionalidade, sem entender os propósitos de Deus. Ou somos tijolos, imagina este templo aqui construído com tijolos soltos, sem o amálgama, que o cimento, a massa que une um tijolo ao outro, no caso do corpo de Cristo, esse cimento é o amor. Então é necessário, para que uma igreja exista e subsista, é necessário que haja amor unindo as pessoas. Senão, nós podemos ter Bíblia, podemos ter cantos, podemos ter dízimos, ofertas, trabalho social, mas nós não passaremos de um clube religioso. Mas a igreja de Jesus Cristo tem essa característica essencial e fundamental. O que nos liga uns aos outros não é apenas o título de cristãos e de membros da igreja. O que nos une é o amor do Espírito do Senhor derramado em nossos corações, que faz com que nós sejamos e sintamos sermos irmãos uns dos outros, membros da mesma família e filhos de Deus. Por isso, é necessário nós vasculharmos o nosso interior à procura desse significado. Eu amo meu irmão, eu estou disposto a renunciar os meus bens, a minha vida, o meu conforto, o meu lazer, para exercer o meu ministério em benefício dos demais irmãos? Eu estou disposto a isso? Consulte o seu interior, meu irmão. E quero dizer uma coisa muito importante para você, que não é revelação, é bíblico. Quando você estiver atendendo a isso que eu lhe peço, de consultar o seu interior e responder a essa pergunta, o Espírito do Senhor estará acompanhando o seu raciocínio, sua meditação e sua resposta. Por isso, seja honesto no que você vai responder para si mesmo. Você tem amor suficiente para se ligar, fazer uma amálgama com os demais irmãos e edificar o corpo de Cristo, o templo do Senhor, e você está disposto a renunciar a tudo que há para poder manifestar esse amor e ver a igreja sendo edificada? Responda para o Espírito Santo lá dentro. E por esta razão, tendo em vista estas coisas todas que Paulo descreveu, ele fala de si: eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Quando ele, veja só, ele não está dizendo que está na cadeia, preso por soldados romanos. Ele não está dizendo que é preso do imperador Nero e de um sistema humano. Ele está dizendo que é prisioneiro do Senhor Jesus. Olha a perspectiva de Paulo em relação aos seus deveres ministeriais. Ele não tinha isso apenas como dever, ele tinha isso como sendo a própria vida, a essência de si mesmo, a ponto de falar, nas minhas palavras,
olha, eu estou aqui na cadeia, estou preso, mas não é porque os soldados romanos me prenderam. Eu não estou aqui porque Nero me condenou à cadeia. Não é porque nada disso. Também não estou preso aqui porque estou entre quatro paredes. Eu estou aqui porque o Senhor Jesus Cristo dispôs assim a minha vida. E não tenho do que reclamar. Se eu estou aqui na cadeia, se eu estou passando por isso, é porque eu estou em Cristo e não vivo mais eu. Cristo é que vive em mim. E aquilo que Ele manda eu fazer, os caminhos que Ele manda eu traçar, estou trilhando, estou traçando. Então ele se considera um prisioneiro de Cristo, por quê? Porque é servo do Senhor. Ele não é simplesmente um servo do Império Romano ou servo de criaturas humanas. Ele é servo do Senhor Jesus Cristo, e quando ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, ele está com isso dizendo, o meu Senhor Jesus Cristo é o que domina todas as autoridades e todos os impérios e reinados desta terra. Se eu estou nessa cadeia, é porque Jesus quis assim, e eu vou continuar dessa maneira até que Ele queira me tirar daqui. Será que nós temos esse alcance, essa compreensão, esse discernimento? É que nós conseguimos alcançar essa profundidade de dizer, o que eu estou passando na minha vida agora, as coisas que estão acontecendo agora, estão ocorrendo porque Deus permite, eu sou servo do Senhor. Lembra-se de Jesus no Calvário, sofrendo pela antecipação de ir para a cruz e o Pai virar as costas para Ele por causa da condenação dos nossos pecados, e Ele dizendo, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Nós temos isso, irmãos? Será que nós temos esse impulso de reconhecer diante de Deus? O que eu estou passando, eu passo nas mãos do Senhor, porque quem manda em mim não são os governos, não são as leis, quem manda em mim é o Senhor dos céus e da terra. Para chegarmos a este ponto, irmãos, de confessarmos isto como Paulo confessou, nós temos um caminho a trilhar. Um dos passos foi esse que eu propus, você responder se você está disposto. Se você abre mão da sua individualidade, dos seus prazeres, dos seus planos, para cumprir os planos de Deus na sua vida. Você abre mão? A escola dominical tem tido este propósito há séculos, né? De ensinar as pessoas a vontade de Deus. A escola dominical não é uma escola científica comum. A escola dominical não pega, como os professores das escolas seculares tradicionais, as matérias científicas que se comprovam na natureza e trazem para os alunos. Não, na escola dominical as matérias a serem ensinadas são trazidas não do âmbito da natureza, mas são trazidas do céu. É necessário que o Espírito do Senhor opere para que os crentes sejam alimentados com a verdade, coisas que não podem ser comprovadas empiricamente, não podem ser comprovadas por mera observação, por medições, mas que podem ser comprovadas pela fé no Senhor Jesus Cristo. É uma escola distinta das outras, e a proposta da escola dominical é que você seja fortalecido no Senhor Jesus Cristo, conhecendo a verdade. E a proposta da escola dominical para aqueles que não são alunos é que você pelo menos conheça o que acontece aqui. Pelo menos você veja o que está acontecendo aqui e o que Deus pode fazer na sua vida. Vamos falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Nós não vamos antecipar muito. Versículo 2, Paulo então interrompe o raciocínio do 1 e fala, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Esse é que tendes ouvido não é uma ironia, Paulo não está provocando. É que, como ele não teve contato direto com a igreja, provavelmente ele estava pretendendo que as pessoas se lembrassem de que os pregadores dessas igrejas aqui falavam de Paulo como sendo apóstolo dos gentios e que ensinava e traduzia de Deus para o povo verdades espetaculares, das quais o Paulo vai acabar falando daqui a pouco. E Paulo está dizendo, olha, se vocês ouviram falar de mim e das coisas que eu tenho ensinado, então vocês já vão saber, vocês vão perceber quanto Deus tem operado através de mim. Mas vamos ver por que Paulo não falou isso com o nariz empinado. Deus está me usando. Não foi isso. Vamos ler. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi, nos capítulos anteriores. Então, Paulo, olha, vejam só, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui que ele não aprendeu aquilo que ele estava passando de substancial doutrinário para a igreja, ele não aprendeu nas escolas comuns, ele aprendeu do Espírito Santo.
Isso implica, cada um de nós, com certeza, já vamos entender por quê. Paulo era um estudioso do Antigo Testamento, era um fariseu aplicado. Ele estudou com pessoas de renome, como Gamaliel, que era um grande mestre fariseu daquela época. Paulo era um homem erudito, conhecedor do Antigo Testamento, mas ele não tinha a revelação da verdade de Deus. Ele tinha um conhecimento literal do Antigo Testamento, dos costumes, das leis, das tradições, mas ele não tinha vivência no reino de Deus. Isso é importante, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, aquele irmão, aquela irmã, nossa, que a gente sabe, conhece tanto. Conhece, mas pratica. Conhece, mas tem vivência disso. Vocês se lembram de Nicodemos, que foi procurar Jesus de noite? Vou repetir a história. Chegou elogiando Jesus. Olha, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ô Jesus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que é que Jesus falou? Você precisa nascer de novo. Que choque, né? Para quem chegou elogiando Jesus, esperando alguma certificação, alguma coisa rabínica, algo, né? Vindo ali. Não, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Não. Como é que eu, sendo velho, posso voltar para a barriga da minha mãe e nascer novamente? Aí Jesus faz aquela descrição a respeito do novo nascimento, e Nicodemos fica confuso, um fariseu de renome. E Jesus fala assim, você é mestre, quer dizer, professor, é ensinador, é um rabi em Israel, ele não sabe isso. Aquele homem sabia tudo, ele dava aula de Antigo Testamento, mas ele não tinha o Espírito do Senhor para transformar aquelas palavras em vida, e nós precisamos disso. Não adianta nós termos cultura bíblica se nós não tivermos o Espírito do Senhor se movendo em nós com poder, transformando a palavra de Deus em atitude, em comportamento, em modo de vida, em representação do reino de Deus diante da sociedade. E Paulo, embora um erudito, disse que o mistério de Deus a respeito do Evangelho de Cristo e do que Deus tem preparado para a igreja foi revelado para ele. Ele já conhecia o Antigo Testamento, isso foi complemento, mas até isso, olha, há um ponto interessante. Eu estou dizendo que a erudição não vale nada sem o Espírito do Senhor, sem transformar isso em vida, mas a erudição é importante. Por que foi importante para Paulo? Quando ele se converteu ao Senhor Jesus, se deu por convencido da necessidade de viver para a glória de Deus, que o Espírito do Senhor tomou posse da vida dele, o que foi que o Espírito Santo fez? Usou tudo que Paulo tinha aprendido em termos de Antigo Testamento, de retórica, de lógica e outras coisas. Por isso, nós não estamos desobrigados de estudar e de aprender. Não. Talvez alguns irmãos aqui que não frequentam a escola dominical não tenham percebido ainda a necessidade disso. Pode até pensar, não, mas eu conheço a Bíblia. Quantas vezes eu já li a Bíblia? Eu posso até falar da Bíblia. Assim, quanto tempo o Espírito do Senhor vai ficar esperando por você, para que você dê permissão para o Espírito do Senhor transformar isso que você já conhece em algo prático para a edificação da igreja, para a edificação da sua própria vida, transformar essa sua erudição em substância para a edificação da igreja e da sociedade? Não basta conhecer, é preciso consagrar a Deus o que você é e o que você tem, para que Deus tome isso nas mãos dele e faça através de você um reles comedor de feijão como eu, como Paulo. Faça de nós ferramentas vivas, úteis nas mãos dele, que transformem a história. Vocês viram aqui comigo hoje a história de pessoas que trabalharam, que deram os primórdios da escola dominical. Aquele que fundou a escola dominical na Inglaterra, Robert Cady, deixa eu ver a data aqui que ele começou o trabalho. Em 1780, Robert Raikes, ele e a mulher dele, Sarah, começaram o trabalho de escola dominical em Gloucester, na Inglaterra, com crianças e jovens que ficavam pelas ruas durante o domingo, porque trabalhavam a semana inteira, de arrebentar. E nos domingos eles ficavam pelas ruas e causavam muitas perturbações, era muito problema policial. Eram violentos, eram pessoas pobres, eram párias da sociedade. E este homem, servo do Senhor Jesus Cristo, resolveu colocar em prática aquilo que ele tinha aprendido. Não era ficar dentro da igreja, não era pregar apenas para crente, era colocar em prática na sociedade. Ele começou o trabalho com aquelas crianças, ensinando, como você viu. Quando ele começou aquele trabalho, os tribunais da cidade de Gloucester, na Inglaterra, tinham a cada julgamento de 50 a 100 delinquentes para serem julgados como réus.
12 anos depois que Robert Raikes começou o trabalho de escola dominical, os tribunais não tinham ninguém para ser julgados numa cidade inteira. 12 anos depois. O trabalho começou, como eu disse, em 1780. 4 anos depois, em 1784, a escola dominical na Inglaterra tinha 250 mil alunos matriculados. Não é pouca coisa, gente. Em 1811, foi 31 anos depois que começou, tinha 400 mil matriculados na escola dominical, porque um homem e sua mulher olharam e falaram: nós precisamos ser usados por Deus para transformar a sociedade. Aí eu pergunto para aquelas pessoas que não são frequentadoras, eu peço a autorização do pastor, na hora de pedir, devia ter pedido antes, né, pastor? Mas eu não vou me intrometer demais, mas eu preciso falar isso. Essas pessoas que não estão dando o devido valor à escola dominical, que não são frequentadores, o que vão dizer para o Senhor quando eles falarem: o que você fez por mim, o que você fez com a erudição, com o conhecimento, com a capacidade, o que você fez com o meu Espírito Santo, o que você fez com o meu talento? Lembra-se da parábola dos talentos? Gente, nós vamos prestar contas a Deus. A Bíblia fala do tribunal de Cristo, que é para cristãos. O que nós vamos dizer para o Senhor naquele dia? Não são todos aqui chamados para dar aula na escola dominical, não são todos chamados para pastorear a igreja, não são todos chamados para cantar no conjunto, mas o Espírito do Senhor não se engana, porque Ele diz na sua palavra que para cada um Ele distribuiu dons espirituais como Ele quis, a cada um. Então, você tem seu dom, seu talento, você tem sua capacidade, você é responsável diante de Deus e da igreja por usar isso que você tem. Aí você pode dizer: mas eu não tenho conhecimento, eu não entendo. Converse com o seu pastor e venha aprender a doutrina. A escola dominical é a reunião doutrinária da igreja, onde você aprende os quês e porquês da palavra de Deus e como aplicar a sua vida e seu ministério. Depois você tem reuniões de pequeno grupo, que é para aplicar isso no âmbito da comunhão dos membros do pequeno grupo, no pastoreio mútuo intencional. E você tem os cultos de domingo à noite, que é para louvar o Senhor, celebrar o Senhor, por você ter aprendido a doutrina da palavra, por você ter compartilhado no pequeno grupo, por você estar fazendo diferença na igreja, na sociedade. Mas você aprender o que Deus quer da sua vida é na escola dominical, é no ensino doutrinário, por mais difícil que pareça ser. Foi difícil para Paulo chegar a esse ponto? Foi, né? Foi difícil para Jesus chegar até a cruz? A ressurreição foi a vitória de Jesus, não foi? E nossa, mas foi fácil chegar até lá? Nós comemoramos a ressurreição de Jesus. E o ministério sofredor dele, a perseguição, a morte, o desprezo, o abandono? Não é fácil, você tem que pagar o preço. Porque você é servo do Senhor e prisioneiro de Cristo Jesus para o benefício de todos quantos puderem ouvir. Vamos continuar então. Versículo 4, Paulo diz assim: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O que Paulo está dizendo com isso? Respeite. Paulo está dizendo com isso, ele está sendo gentil nas palavras, mas nas entrelinhas está dizendo: respeite, porque Deus me enviou fazer esse trabalho, Ele me concedeu compreender os mistérios de Cristo, e eu fui comissionado para dizer isso para vocês. Tenha respeito pelo que eu estou falando. A gente não fala isso. Professores, líderes, pastores de igreja não falam assim. Podem até falar, pastor pode até falar para a igreja, mas fica nas entrelinhas, como Paulo disse para essa igreja. Fica nas entrelinhas. Respeite o que Deus está fazendo através de mim. Eu quero falar isso agora em nome do pastor da igreja, não é meu nome, até porque eu estou me despedindo dos irmãos, mas em nome do pastor da igreja que permanece. Respeite o que Deus tem feito através desse homem, respeite o que ele tem aprendido e compreendido de Deus e trazido para a igreja, porque não é fácil o ministério dele. Vocês acham que ser pastor de uma igreja é simplesmente no domingo pegar a Bíblia, fazer um sermão? Às vezes vai até para a internet e pega um... Não é isso não. São lágrimas, é sofrimento, foi muito estudo, é uma semana toda de sofrimento, é preocupação com você. Agora eu vou falar de mim, como preparando aulas. Muitas vezes, não sei se foi insônia minha ou foi o Senhor que me acordou. Quantas vezes eu acordei 1h30, 2h, 2h30 da noite,
e passei 1h30, 2 horas, 3 horas acordado, sem conseguir dormir, pensando no que eu tinha estudado da escola dominical e pensando na melhor maneira de trazer para os irmãos. É isso que é fácil. A gente faz um cursinho do professor de escola dominical, pega a Bíblia, dá uma lida, pega a revista e vem dar aula. Não, meus irmãos, há muita coisa por trás disso. E Paulo diz nas entrelinhas: respeite isso, em nome de Jesus. Respeite. Não existe nenhum professor nesse mundo que goste de dar uma aula para pessoas que não querem aprender. Eu estou falando até em termos seculares. Eu desisti de ser professor de escolas públicas, eu estava disposto a dar aula de graça. Eu desisti por causa do desrespeito muito grande que existe por aí. Aí eu me converti e falei: estou realizado. Agora estou feliz, vou dar aula para a igreja, vou dar aula para pessoas que têm interesse, pessoas que amam aquilo que está sendo ensinado. Mas eu volto às entrelinhas do que Paulo falou: respeite, porque Deus está nesse negócio. E tem um peso ainda sobre os ministros ensinadores. Tiago diz assim: muitos de vós não queiram ser ensinadores. Por quê? Porque nós receberemos muito mais duro juízo. O que nós estamos ensinando, quando a gente chegar dentro de Deus, Ele vai falar: por que você ensinou tanto isso e você não cumpriu? Quem você pensa que é para ensinar minha palavra com tanta autoridade, mas fazer diferente do que minha palavra diz? Então o juízo sobre pastores e professores vai ser muito mais duro do que para os demais crentes. Não é fácil, meus irmãos, mas Deus chamou. Paulo é prisioneiro de Cristo, pastor é prisioneiro de Cristo, os professores são prisioneiros de Cristo, e aqueles que se quiserem dedicar ao ministério são prisioneiros de Cristo, porque é difícil, é sofrido, é um preço a pagar, mas a glória tem que ser para o Senhor. Eu tenho que fazer a vontade dEle e cumprir a vontade do meu Senhor. E continuando o versículo 5, ele está falando do mistério de Cristo. Paulo, em outras gerações, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Olha, entenda o que Paulo diz com isso, que existem coisas que Deus mantém cobertas para o tempo certo. Existem coisas que Deus explica para pessoas distintas, como quem lidera a igreja, por exemplo. Há estratégias, há planos que Deus não revela para todas as pessoas. Há ensinamentos que Deus não revela para todo mundo. Por isso que é necessário haver diversidade de dons na igreja, para que cada um exerça o seu dom espiritual, como pastorado da igreja, como ensino, como louvor, misericórdia, socorro, contribuição, profecia e outros dons. É necessário que cada um exerça o seu dom, porque tudo isso junto forma uma orquestra maravilhosa, né, irmãos? Uma orquestra, cada um tocando o seu instrumento afinadinho, de acordo com o maestro, para que seja uma sinfonia maravilhosa e gostosa de Deus ouvir. Vamos prosseguir. 10 minutos, não é isso? 10 minutos. A saber, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual o quê? O Evangelho, né? Do qual eu fui feito ministro, Paulo dizendo, segundo duas coisas que você precisa ouvir aqui nesse versículo. Paulo dizendo: eu fui feito ministro desse Evangelho, segundo A, o dom da graça de Deus que me foi dada, B, conforme a operação do seu poder. Deus faz a chamada para o apóstolo Paulo e para você exercer o ministério. E isso é uma chamada pela graça. Não é uma escolha nossa. Deus escolheu o ministério para cada um, como a Bíblia diz. Deus, Ele distribui os dons como Ele quer. Então, pela graça, Deus chama as pessoas, todas as pessoas da igreja. Presta atenção. Não chamou só Paulo. Deus chama todos os membros da igreja, todos os membros do corpo de Cristo. Ele chama pela sua graça, cada um para exercer um ministério específico. Você tem a responsabilidade de dizer para Deus o que você vai fazer com essa chamada. Então, esse é o item A. Isso é responsabilidade de Deus, chamar, e Ele pela graça. Por que Deus chama pela graça? Por quê? Porque quem sou eu? Quem sou eu? Quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, quem era eu? Um ser moralmente desprezível. E as pessoas dizem: você, Sr. Hermógenes, agora diz que é crente. E eles falam com razão.
Então, se Deus fez isso na minha vida, me chamou para fazer parte do corpo do seu filho e disse: Hermógenes, você vai ensinar minha palavra, vá estudando e vá se preparando. Ele só fez isso de graça, porque ele teve misericórdia de mim. Ele olhou para mim, sorriu para mim e falou: Hermógenes, você vai ensinar minha palavra. Renato, você vai ser pastor da minha igreja. Ele fez isso por graça, e ele faz isso com os seres humanos que se dispõem. É gratuito da parte de Deus, e não está baseado em nossos méritos. Mas a letra B é importante: a graça que me foi dada segundo a operação do seu poder. Isso agora é compartilhamento entre o crente e Deus. Por que isso? Porque o Espírito Santo já mora dentro de nós, já demonstrou poder suficiente para usar todos que quiserem ser usados, mas essa palavra que quiser, esse verbo querer, é a nossa responsabilidade. Deus graciosamente nos dá um ministério, mas vai depender de mim agora, dizer se eu vou me dedicar a esse ministério ou não. Até no meu ministério mesmo de ensino, a Bíblia diz: se o seu dom é ensinar, está escrito acho que aos Romanos, se o seu dom é ensinar, dedique-se ao ensino, ou em outras traduções, esmere-se em ensinar, ou no nosso entendimento, faça valer a pena, se dedique, busque, pesquise, acorde de noite. Não é fácil, irmãos. Sábado, a família querendo passear, crianças querendo brincar, e a gente com a revista da escola dominical e com a Bíblia na mão preparando a aula para o dia seguinte. Não é fácil, mas é um preço, e quem foi chamado para isso faz com prazer. Eu faço com prazer, eu faço com amor, eu faço com alegria. Eu sei que Deus quer me usar, então eu preciso desse entender, eu preciso cooperar com Deus, fazer a minha parte, para o poder de Deus se manifestar na minha vida. E assim é com você também. Faça a sua parte, em nome de Jesus. Deus usou Paulo, que era inimigo, perseguidor, matador da igreja. Por que não pode nos usar? Você é matador de crente? Foi matador de crente? Não, né? Será que Deus não pode usar você também? Venha aprender a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Versículo 7, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Esse fato de haver um mistério oculto em Deus durante todos os séculos mostra que Deus tem um plano de revelação. Deus não dá um pacote, um HD, você se converte, ele bota o pendrive, toda a revelação de Deus está ali no meio. Não, ele tem um plano de revelação. Quem está interessado nisso? Ok, o Carlinhos está fazendo assim, não está me cumprimentando, está dizendo que tem 5 minutos. Quem é que está interessado em conhecer o plano de revelações de Deus? Você está interessado? A Bíblia diz no Antigo Testamento: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Você tem temor de Deus para se dedicar, abrir mão dos seus privilégios, abrir mão do seu descanso, dos seus planos, e falar: Senhor, eu quero o teu segredo, eu quero conhecer a tua intimidade, eu quero que o Senhor me revele os teus planos, os planos que o Senhor tem para a igreja, eu quero que o Senhor me use, porque os segredos é para aqueles que têm temor do Senhor. Você está disposto a isso? Então comece por aprender a palavra de Deus. Venha à escola dominical, em nome do Senhor Jesus. Se você não gosta de me ouvir e de me ver, eu procuro pentear o cabelo, sabe, escovar os dentes para vir para a escola, mas às vezes nem assim, não agrada, né? Mas se você não gosta de me ver e de me ouvir, você vai ter professores de qualidade a partir da semana que vem. Venha. Um dia você vai superar isso, você vai ouvir de quem Deus quiser usar. Porque Paulo também era muito feio, e ele falou que tem um aspecto desprezível, mas os crentes davam ouvido para ele. Então, meus irmãos, como eu previ, não ia dar tempo de entrar no segundo bloco, agora vou passar para os sucessores, né? Eu não posso chamar quem vem depois de mim de sucessor. Eu posso dizer que eu fui aprendiz deles, que comecei esse trabalho para eles darem continuidade. Foi uma oportunidade que a igreja me deu e estou muito feliz com isso. Bem, meus irmãos, então até o versículo 13, em que Paulo diz: portanto vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Irmãos, muita gente por aí está sofrendo e pagando um preço muito alto para exercer o ministério. Existem nações, existem milhões dentro da China, dentro da Rússia e outros países, no Iêmen, alguns outros países muçulmanos, milhões de irmãos em Cristo que gostariam de estar sentadinhos como nós estamos aqui.
iluminação, segurança, não tem nada de mal acontecendo na rua, ar-condicionado, Bíblia na mão, e não podem, porque se fizerem isso são mortos, são queimados vivos, são esfolados, são decapitados, e nós temos tudo isso. Eu ouvi a história do irmão que recebeu no seu turno uma página da Bíblia para ler, e ele beijava a folha da Bíblia. Meu Deus, a Bíblia para eu ler, beijava aquilo, de poder pegar uma folha da Bíblia para ler. Nós temos uma escola dominical estruturada para você e para a sua família, e você não precisa sofrer nada para vir para cá, não tem ninguém perseguindo você. Venha enquanto isso está desse jeito, enquanto você não está sendo perseguido, porque quando você estiver sendo perseguido, você vai ter saudade desses dias, e você vai dizer: quem dera eu ter ouvido o que os irmãos me falavam, eu ter aprendido a palavra de Deus quando eu pude aprender, para hoje eu exercer meu ministério. Agora a minha oportunidade está difícil. Eu posso, irmãos, sair de Pirassununga, me mudar e continuar a orar pelos irmãos e saber que vocês vão se dedicar mais agora? Vocês vão chegar para o pastor e falar: pastor, eu sinto que o meu ministério é esse, eu peço conselho do Senhor, eu peço a tua ajuda. O pastor é a pessoa central na igreja para os dons espirituais. Eu posso contar, irmãos? Porque eu não vou virar as costas para a igreja e esquecer a igreja, não. Eu ainda amo vocês e vou amar, e vou continuar amando, e quero ver vocês no céu naquele dia. Mas que maravilha eu receber notícias, dizer: irmãos, o pessoal está frequentando a escola dominical, o pessoal está aprendendo, está desenvolvendo, está exercendo o ministério. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, quem quiser responda. A partir de hoje, você quer se dedicar um pouco mais à palavra do Senhor? Amém?